Capítulo 126 Raiva de Xiaoyun. Concorda com seus termos. Uma voz fria soou quando uma forte onda de energia mental apareceu. Tudo em um raio de algumas centenas de metros ficou em silêncio. Zhao Feng sentiu que o dono dessa voz era familiar e olhando para cima, era um homem de meia idade de vestes azul, o vice-chefe que ele tinha visto antes. Vice-chefe. O coração do homem do reino ascensionado tremeu enquanto ele balançava a cabeça. Saudações vice-chefe, eu vou imediatamente transmitir o desafio de Zhao Feng. Chua. O homem de meia idade, de vestes azuis, olhou para Zhao Feng e deixou uma imagem no ar enquanto ele desaparecera. Zhao Feng entendeu que os vice-chefes tinham um cultivo próximo ao reino espiritual verdadeiro e tinham autoridade no clã. Zhao Feng. Em 3 dias, você deve enfrentar os discípulos internos substitutos 3º, 8º e 9º. E, além disso, você também enfrentará o desafio de Xiaoyun. A expressão do velho mudou enquanto continuava falando. Isto significou que Zhao Feng lutaria 4 batalhas no mesmo dia, do qual 3 estavam em posições muito acima e um que estava abaixo. Ou Yuan, que estava em 3º lugar e um dos discípulos mais fortes, também estaria lá. Entendido. Zhao Feng se virou e saiu, deixando para trás os outros que estavam todos atordoados. Nangongfan e Yang Qingshan não sabiam o que dizer, eles estavam obviamente chocados com o movimento insano de Zhao Feng. Surpresa foi escrita no rosto de Yun Mengxiang, demorou um tempo antes que ela recuperasse a compostura. Teng. A figura de Zhao Feng brilhou e ele voltou para o pátio. Yang Qingshan estava prestes a ir persegui-lo, mas ele foi interrompida por Nangongfan. Nos 3 dias, o irmão Zhao vai se concentrar em aumentar sua força. É melhor não perturbá-lo. Ninguém conseguia deter Zhao Feng agora. Naquela mesma noite, uma notícia chocou todos os discípulos externos. Alguém estava desafiando 3 discípulos internos substituto de uma só vez e todos eles estavam classificados no top 10 com o melhor estando em 3º lugar. Quase todos os discípulos externos ouviram esta notícia e muitos deles vieram perguntar a Yang Qingshan e Nangongfan. Os 2 estavam extremamente ansiosos e culpados porque tudo isso começou por causa deles. Muitos discípulos estavam esperando os 3 dias passar. Dentro de um pátio. O desafio será em 3 dias. Eu, Xiaoyun, te derrotarei, tanto que você não será capaz de ir mais longe. Os punhos de Xiaoyun estavam cerrados quando uma aura de batalha surgiu dele. Seu olhar viajou para o pátio 13, onde Zhao Feng viveu. Estando classificado em 16º, havia apenas 2 pátios entre eles. Na noite escura, em um pavilhão estavam 4 figuras. Um delas era um jovem bonito que usava uma camisa de listras preta, o que significava que ele era um discípulo interno. Irmão Quan Shen. Ou Yuan disse respeitosamente. Quan Shen ficou com as mãos atrás das costas enquanto um sorriso frio apareceu. Parece que subestimei a coragem de Zhao Feng. Como ele se atreve a lutar contra mim? Irmão Quan Shen, está tudo bem. Ele não será capaz de me derrotar. Ou Yuan disse lentamente. Aquele pirralho vai lutar 4 batalhas no mesmo dia e ele primeiro vai ter que vencer Xiaoyun, que vai lhe custar muita energia. Depois de nos encontrar, ele perderá o couro, isso se ele não morrer. Os irmãos Hong estavam confiantes. Quan Shen balançou a cabeça enquanto examinava Ou Yuan e os irmãos Hong.
Zhao Feng era como um ovo tentando esmagar uma pedra, mas também havia um ponto suspeito. Por que Zhao Feng desafiar os três quando ele iria enfrentar Xiao Yun também? As 4 batalhas foram todas reunidas para o mesmo dia. Zhao Feng era um retardado. Qual é o ponto de ele fazer isso? Este pensamento brilhou em seus corações, em seguida, passou. Uma vez que eles já decidiram que Zhao Feng iria perder horrivelmente, porque o processo importa. O tempo voou e os 3 dias estavam chegando ao fim. Nos últimos dias, ninguém veio perturbar Zhao Feng e o último só ficou em seu quarto e ele não saiu. Todos estavam certos de que Zhao Feng estaria agarrando cada segundo para cultivar e aguçar-se. Mas na realidade, Zhao Feng passou a maior parte do seu tempo compreendendo a pintura e ilusão de peixes e os livros sobre matrizes. Zhao Feng queria aprender os 7 livros, para que ele fosse capaz de entrar no Lago das Mil Folhas e melhorar seu corpo. Entrar no reino ascendido com apenas a força de seu corpo. Este era o objetivo atual de Zhao Feng. Para isso, ele tinha ingerido uma das pílulas limpeza da medula que tinha refinado. A pílula limpeza da medula era extremamente eficaz para aquelas sob o reino ascensionado e poderia aumentar seus atributos. Mas porque esta era a segunda vez que ele estava tomando uma, o efeito foi apenas metade da anterior. No entanto, por causa de seu misterioso olho esquerdo, ele poderia absorver mais energia e mesmo que a energia consumida era apenas metade, não era pior do que qualquer outra pessoa que tomasse pela primeira vez. Depois que ele tomou a pílula, Zhao Feng circulou a técnica parede de prata e a técnica de respiração de retorno e sentiu seu corpo e órgãos fortalecer. A ascensão em seus atributos aumentou a fundação de Zhao Feng para a técnica parede de prata. Ele até sentiu que sua força interior era mais densa e forte do que antes. No terceiro dia, Zhao Feng tinha certeza de que sua técnica de respiração de retorno tinha atingido o nível mais alto e a quantidade e qualidade de sua força interna tinha superado o que era suposto ser. Isso significava que sua técnica de respiração de retorno tinha atingido o nível máximo e até o superado um pouco. Portanto, sua força interior estava ao menos a par com um cultivador normal a meio passo do reino ascensionado. O único arrependimento foi que a técnica parede de prata não se elevou muito. Havia ainda uma distância para os estágios finais do 9º nível, mas Zhao Feng entendia que, devido aos seus atributos terem aumentado, a descoberta no fortalecimento corporal seria muito mais fácil. Portanto, o ápice do 9º nível da técnica parede de prata não tinha resistência, tudo o que ele precisava era de 10 dias no máximo. Quanto à última pílula limpeza da medula, Zhao Feng decidiu vendê-la e obter algumas pedras de cristal primordial inferior de volta. Ele usou 5 pedras de cristal para comprar os materiais necessários para fazer 2 pílulas limpeza da medula e cada pílula poderia ser vendida por 5 pedras de cristal primordial inferior. Na manhã seguinte, Zhao Feng saiu do pátio e respirou ar fresco enquanto bocejava. Zhao Feng percebeu que havia muitos discípulos externos próximos a seu pátio. Zhao Feng saiu. Hoje é o dia da batalha, ele não será uma tartaruga e se esconderá, não é? Esse bando de discípulos externos adoraria se os céus caíssem. Quem não gosta de assistir a shows e este tinha chocado todos os discípulos externos. Sendo o perturbador, Zhao Feng era o foco de todos. Nos últimos dias, seu nome se tornou famoso. Irmão Zhao.
Nangongyfan e Yang Qingshan chegaram rapidamente. No início, Yang Qingshan e Nangongyfan estavam zangados porque Zhao Feng era demasiado precipitado. Vamos! Os olhos calmos de Zhao Feng tinham uma nitidez neles, o que fez com que outros não ousassem olhar diretamente para ele. Os corações de Yang Qingshan e dos outros tremerão. Neste momento, o irmão Zhao deu a sensação de ser uma espada que poderia atravessar tudo. Eles pareciam finalmente perceber que nenhum deles podiam ver através de Zhao Feng. De volta ao Lord Guanjun, eles sentiram que Beimoi era o mais aterrorizante, mas todos sabiam o quão forte ele era. Ao contrário de Zhao Feng na frente deles que deu a sensação de mistério, nenhum deles sabia qual seu era limite. Logo, Zhao Feng apareceu sob a guarda de muitos discípulos externos e chegou à plataforma onde os discípulos substituídos lutavam. Mais e mais pessoas começaram a se reunir nas proximidades. Os discípulos externos tinham em número de pessoas de 10 anos a 30 anos de idade, discípulos de diferentes idades todos viviam ali e havia de 200 a 300 pessoas no local, quase metade deles eram discípulos externos. Os olhos de Zhao Feng examinaram a multidão e logo viu Xiao Yun. Sendo o desafiante, Xiao Yun chegou mais cedo. Em seguida, Ouyuan e os irmãos Hong apareceram um por um. Estes três estavam todos a meio passo do reino ascensionado e as auras que liberaram fizeram os outros discípulos próximos sentir-se inquietos. Especialmente para Ouyuan, que estava em terceiro lugar, onde seu olhar fez aqueles sob sua visão abaixar suas cabeças e evitá-lo. Zhao Feng sabia um pouco sobre Ouyuan e então seus olhos se moveram para os irmãos Hong. Os irmãos Hong, Hong-san e Hong-se eram gêmeos e pareciam iguais. Ambos tinham cabelo curto com corpos musculosos. Enquanto caminhavam, seus músculos se incharam, mas não tanto que afetariam sua agilidade. As batalhas de hoje serão dirigidas por mim. O diácono Kyo lentamente apareceu e liberou sua aura do sétimo céu do reino ascensionado, que fez com que os discípulos externos percebessem quão baixo eles realmente estavam no clã. A multidão logo se acalmou. Havia até alguns outros diáconos e vice-diáconos aqui hoje com expressões de interesse. A primeira batalha, Xiao Yun, classificado em 16º lugar contra o desafiado Zhao Feng em 13º lugar. A voz do diácono que o ressoou pela área. Teng. Assim que terminou, a figura de Xiao Yun brilhou e, como um fluxo de fogo, aterrissou na plataforma. Zhao Feng saltou ligeiramente no ar e desembarcou na plataforma também. A primeira batalha, Xiao Yun vs Zhao Feng. Os discípulos novatos estavam extremamente animados. Tanto Xiao Yun quanto Zhao Feng juntaram-se ao clã ao mesmo tempo e Xiao Yun sempre teve o cultivo mais elevado, enquanto Zhao Feng era famoso por seu poder de batalha. Zhao Feng, você aceitou o meu desafio e ainda ousou desafiar Ouyuan e os outros. Isso significa que você não está me colocando em seus olhos. Xiao Yun murmurou em seu coração. Cabelos. Ui, a nega tá passada. Em seus olhos, uma luz vermelha apareceu cheia de intenção de batalha e raiva. Sob a circulação da habilidade mortal de nível médio, tática do sol ardente, uma aura de fogo vermelho se espalhou pelo palco à medida que a temperatura subia. Ele era como Marte, o deus da guerra.